Olá, tudo bem? Olha eu aqui de novo na escola dominical, né? Mas eu acho que esse é meu lugar. Eu acho que esse é o espaço que Deus me deu para compartilhar da palavra dele. E hoje eu quero dar um testemunho aqui. Eu não vou ensinar lição, nada disso. Eu quero falar com você sobre esta revista. É o desafio da minha diretora, a irmã Esther, que eu vou logo pedindo perdão, porque o apagador já está nas caixas, porque a gente vai mudar e eu estou fazendo devagarinho, colocando as coisas nas caixas. Eu estive procurando o apagador, então gentilmente a Esther nos presenteou com o apagador, mas ele já está numa caixa. Eu quero falar então sobre essa revista Conexões. Bem, eu vou dividir a minha fala só para ficar didático, organizado e não misturar as coisas, porque eu misturo tudo, né? Você sabe disso. Eu vou dividir em 4 pedaços a minha fala. Então vamos lá para os dedinhos que vocês já estão tão acostumados. 1, 2, 3. Tão simples de fazer, né? 1, 2, 3, 4. Bem, eu quero dividir a minha fala aqui, então, como disse a vocês, em 4 pedaços. O primeiro, melhor do lado de cá mesmo, né? O primeiro é o que é. O que é essa revista Conexões? Essa revista é um desejo que brotou no meu coração. Depois o segundo é como é que essa ideia surgiu. De fazer uma aproximação entre as verdades, os valores do Antigo Testamento com os valores do Novo Testamento, mas usando o Novo Testamento como grande referência. Então você já entendeu o que é, né, a revista. A revista é essa tentativa arrojada de tentar aproximar as verdades do Antigo Testamento com os valores fundamentais da nossa fé, que estão baseados no Novo Testamento. Conexões é como se você fosse, só que é só uma forma de você entender bem, né? É como se você fosse fazer uma conexão de tomada, né? Você vai fazer a conexão ali e a energia vai passar. Mas é interessante porque as tomadas são tão diversas, né? Você tem tomada de 2 pinos, você tem tomada de 3 pinos. Acho que é mais ou menos assim. Tem tomada de 3 pinos. É mais ou menos isso. Você tem tomada de 3 pinos chata, que normalmente é de ar-condicionado. E às vezes a gente precisa de um adaptador. Essa lição, essa revista Conexões, é como se fosse um adaptador. Algumas conexões são tão simples que basta você colocar na tomada e o aparelho mental começa a funcionar e fazer a conexão. Por exemplo, é impossível você ler o texto de Hebreus sem fazer conexão com Levítico. É impossível. Não dá para você ler Hebreus sem fazer conexão com o livro de Levítico. E assim com outros livros. Então é isso aqui. Número 1, o que é? Você já entendeu que é essa nossa querida revista Conexões. Nós vamos para o terceiro bloco de lições e terceiro e final, né? O final desse bloco de lições. Você vai perceber aqui, por exemplo, eu falei de Hebreus, eu posso falar de Apocalipse. Acho que hoje em dia é quase impossível você pensar em Apocalipse sem pensar em Daniel. Quantos livros a gente tem? Daniel e o Apocalipse e tal. Então é isso. Isso é a revista Conexões. Mas como nasceu essa ideia? Eu já falei algumas vezes, também está no editorial, na apresentação do texto, que o texto é produzido pelo nosso pastor Carlos César P.F. Novaes. Tem que falar com respeito. O texto é produzido pelo pastor, mas essa ideia nasceu das mensagens do pastor Novaes. Você sabe que eu tenho um vício de anotar. Eu não sei se você sabe, né? Se você não sabe, fica sabendo. Eu levo bloquinho
e fico desenhando, anotando algumas coisas na hora que o pastor está falando. E eu comecei a perceber, há muitos anos atrás, que o pastor sempre repete: a gente tem que ler o Antigo Testamento à luz do Novo, a gente tem que ler o Antigo Testamento, o Novo Testamento à luz do Antigo. O tempo inteiro isso, eu falei assim, eu vou tentar fazer essa conexão. Então a ideia nasceu naqueles bancos ali do nosso templo, enquanto ouvia mensagens. Aí eu falei, acho que seria tão legal se nós tivéssemos alguma literatura fazendo essa conexão, que o pastor fala tanto, que a gente tem que aprender a ler o Novo Testamento, o Antigo Testamento, à luz dos valores do Novo Testamento. E aí eu fui procurar literatura sobre isso, eu não achei nada. Tudo bem que o meu campo de visão, de atuação, de pesquisa é pequeno, mas eu não achei nada. Então eu estou dizendo para você, primeiro o que é a revista, já falei, e como nasceu a ideia. Você já entendeu, né? Porque às vezes a gente ouve as mensagens e elas vão se processando dentro de nós, e esse processamento eu entendo que é a manifestação do poder de Deus de acordo com a minha realidade. Então a gente já entendeu como é a revista, como nasceu a ideia, e vamos ao número 3. O que é que eu fiz então? O que é que eu fiz? Como é que eu transformei esse desejo, essa ideia aqui em realidade? O que é que eu fiz então? O que é que eu fiz? Número 1 não, vou botar A, B e C, porque já tem número 1, 2, 3, 4, então é melhor botar A, B e C. Eu montei uma grade. Como é que é isso? Eu montei uma grade. Desta forma aqui que eu vou mostrar para vocês. Coloquei um papel e escrevi Novo Testamento. Escrevi Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios. Vou ficar falando todos eles aqui? Não precisa, né? São os 27 livros do Novo Testamento. Isso eu decorei na época de embaixador do rei e você devia decorar também. Então eu fiz essa grade aqui e escrevi mesmo à mão, até procurei o original, mas eu não achei. Está num dos pacotes que eu fechei para a mudança que nós estamos sonhando fazer. Então eu fiz toda essa relação e comecei a fazer as ditas conexões. Eu um dia assim, à tarde, sem compromisso com nada, nem com ninguém, eu comecei a colocar aqui, por exemplo, que tinha Hebreus, aí eu já coloquei logo de cara aqui Levítico. Aí eu comecei a colocar Apocalipse e Daniel. E aí fui eliminando. Na verdade eu não fiz assim, foi com post-it. Botei os 39 livros do Antigo Testamento do lado. E fui colocando um post-it com os 39 post-its. Dividi o post-it porque eu sou pão duro, né? Dividi o post-it em pedaços. E eu comecei a escrever e tentar fazer essas conexões. Na semana que nós estávamos fazendo, que eu estava fazendo isso, meus momentos de reflexão aqui em casa, a gente começou a conversar na igreja eu comecei a falar, porque eu falo muito, né? Eu comecei a entregar esse meu propósito aqui na minha classe de EBD. E aí eu comecei a falar, estou tentando fazer conexões e tal. Isso demorou uns 15 dias, a montar essas conexões aí. E aí, letra B, eu montei a grade, e depois eu mostrei a pessoas muito caras a mim e que eu respeito muito, que estudam a Bíblia junto comigo, que eu gosto de ouvi-los. Então eu tenho que citar o nome aqui. A primeira é a Marília, que sabe muito de Bíblia, e à medida que eu fui comentando, ela disse até que eu deveria fazer um subtítulo para cada lição, para que entendesse como é que eu tinha feito essa conexão, que é ela que fez a pergunta, como é que você fez essa conexão? E aí eu fiz
os subtítulos que nós temos aí nas nossas revistas. Na verdade, eu só escrevi o livro, a conexão e eu fiz um subtítulo. Depois que isso tudo estava pronto, eu mostrei então primeiro para Marília, mostrei para Julice, mostrei para Alexandre, todos da minha classe, é óbvio, né? Mostrei para a irmã Palmira e mostrei para o Leandro Crispim. São pessoas que estão à minha volta ali na classe e eu confio plenamente nelas, até porque elas têm facilidade e sabem que eu não tenho problema com isso, de receber críticas. Então eles criticaram alguém, foi muito interessante, isso eu tenho anotado. As anotações, por exemplo, guardado, as anotações da irmã Palmira, fazendo devaneio sobre os subtítulos, mas ela não questionou a organização. A Julice já perguntava mais um pouco sobre a organização, por que esse livro e não esse? Aí eu falei, ok, se eu tiro a Gil daqui e coloco no outro lugar, qual lugar que eu vou botar? Aí a gente conversava sobre isso. A mesma coisa aconteceu com o Alexandre, que fez a leitura toda do texto e foi falando onde é que ele achava que a coisa deveria funcionar. Então, o que é que eu fiz? Eu montei a grade, eu mostrei a essas pessoas e, olha que folgado, só depois eu apresentei ao pastor. Eu falei, fui um dia ao gabinete e falei com o pastor Novaes, olha, o senhor faz as mensagens, aí conta essa história toda, e eu tenho um trabalho que eu comecei a desenvolver com a minha classe de EBD, dá uma olhada nisso, e deixei para lá. Só que o pastor não deixou para lá, e aí ele programou junto com a direção da EBD e toparam fazermos juntos a revista. Ele diz aqui, é muito interessante, que ele colocou que nós somos autores em parceria, mas na verdade eu fui mais realista quando coloquei a ideia original e a organização desses temas foram minhas, mas o texto, a redação, o conteúdo geral é do nosso pastor. Então eu queria destacar isso para você. E agora eu quero falar também no número 4. Qual é então o objetivo disso? Bem, são 3 também. A, B, C. Bem, qual é o objetivo disso? É entender, em primeiro lugar, que a Bíblia não está subdividida. A Bíblia é um todo. A revelação contém tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. Tanto o Novo Testamento quanto o Antigo Testamento. Este é o objetivo dessas lições. Bem, então você já sabe que aqui, qual é o objetivo? Mostrar que é um todo da Bíblia. E entender que a Bíblia é o registro da revelação de Deus. E esta revelação é progressiva. Então o que nós temos no Novo Testamento é construído com a base do Antigo Testamento. Então esse também é um objetivo, sabe? Você e eu entendermos que esse registro, esta revelação foi progressiva. Deus vai se revelando, mostrando seu caráter para nós. E eu até brinquei uma vez na classe, pensando sobre isso, que Deus vai, eu já falei aqui também, né, que Deus vai se despindo, vai nos seduzindo e nos envolvendo com seu amor de forma extraordinária. E tem um terceiro objetivo, que é ler o texto bíblico, mas como quem assiste o filme De Volta para o Futuro. Não sei se você já viu o filme, não é spoiler, é um filme antigo, uma série muito interessante do De Volta para o Futuro, que é assim, o cara descobre uma máquina do tempo, que é um carro, e ele volta no tempo,
e ele percebe que as coisas que ele mexe no tempo, no passado, influenciam o futuro. Então eu fiquei pensando muito nisso, e isso virou um objetivo. Mostrar que quando Deus se revela, por exemplo, ao profeta Oséias, que ele ama e que ele fala, é o amor que eu sinto por vocês, é assim que eu me sinto traído, porque vocês deixaram o que tem valor para o que não tem valor, o que é passageiro, o que é momentâneo. É como se a gente voltasse no tempo e lesse aquilo e falasse assim, ah, é por isso que eu sou desse jeito, é por isso que Jesus se revelou. É impossível você ler, por exemplo, Gênesis lá e falar e ler Gênesis 12, que Deus vai falar para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para o lugar que eu vou te mostrar, e você, e através de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. E depois você lembrar de Mateus dizendo que todo judeu é filho de Abraão, e Paulo repetindo isso, e outras pessoas repetindo isso. E aí quando você vê a história lá atrás e fala assim, rapaz, que fé, que homem de fé, que determinação. E como Deus vai construindo a nossa história. Eu gosto de pensar nisso, viu? Eu gosto de pensar que Deus está construindo a nossa história. Eu não sei se você já parou para pensar nisso. Eu não estou pregando não, nem estou ensinando lição, mas eu não consigo ficar sem pensar, por exemplo, naquela história de Jacó. Jacó deixa a família, fugindo do irmão, vai com a mão na frente e outra atrás, para a casa do tio Labão. Quando chega lá, se apaixona pela prima e se oferece para trabalhar 7 anos pela prima querida, para Raquel. Aí é muito interessante a história, porque o Jacó era um enganador, mas só que o tio Labão era mais enganador do que ele. E ele trabalha 7 anos, depois se casa com Lia, que é a irmã mais velha, e uma briga de irmãs. Aí imaginem, a Lia e a Raquel lá. E aí é muito interessante que quando ele se casa, ele percebe que comprou gato por lebre, mas o tio Labão falou assim, não rapaz, fica só uma semana com a Lia, que na semana seguinte eu te dou Raquel e você trabalha mais 7 anos de graça. 14 anos trabalhou. Mas sabe o que eu quero destacar nisso aí? É que a briga das irmãs, Lia, que não era amada, e Raquel, que era muito amada, Raquel não tem filhos, não pode ter filhos. E o texto de Gênesis é muito claro em dizer que Deus viu o sofrimento de Lia e lhe deu filhos, e ela foi mãe de 7 dos 13 filhos de Jacó, porque Diná também é filha de Lia. Então assim, parece uma historinha, mas pensa que é Deus que está construindo uma história, que existia uma promessa lá atrás, e é essa história que Deus está construindo em mim, na minha vida e na sua também. Então foi lembrando de Volta para o Futuro que eu montei essa, não tem mérito nenhum nisso, qualquer pessoa poderia fazer isso, mas eu me arvorei, folgado que sou, em fazer isso, e me surpreendi quando o pastor tirou da gaveta e compartilhou com as outras pessoas, e agora a revista se torna realidade. Eu já falei para você, então, o que é a revista, como nasceu a ideia, o que eu fiz para transformar a ideia em realidade e qual é o objetivo. Bem, agora eu também tenho um compromisso de falar para você como é que a revista é produzida, como é que a revista é feita, como é que ela chega aí na tua casa desse jeito aqui. E eu vou explicar de forma muito simples. Porque você imaginar que o pastor tem um computador, ele digita, ele faz a pesquisa e digita as lições. As lições, é óbvio, não são digitadas desta forma aqui. Aí depois que o pastor digita as lições, ele mesmo, olha aqui, desculpa, danadinho que eu ia falar, que dedicado, ele revisa o texto e manda as lições para mim. Aí quando eu recebo as lições, eu que trabalho com artes, eu vou editorar. É isso que a gente chama de diagramar o miolo da revista, distribuir nas páginas, colocar o título,
colocar destacar os subtítulos, fazer os boxes, onde tem boxe, e aí, depois de fazer, eu devolvo o pastor e também para a irmã Esther, que faz a revisão e peneira mais as coisas. É óbvio que eu vejo mais correções na hora da irmã Esther revisar, as correções são maiores pela irmã Esther, porque ela é o primeiro contato que ela tem com o texto, o pastor já tem contato, e aí vira paisagem, a gente não consegue ler. O ideal seria ter uma leitura acompanhada para que a gente produzisse isso. E aí, como é que é feita a capa? A capa é feita nesse pensamento. Qual é o objetivo, como é que eu fiz, como surgiu a ideia. Por isso a ideia foi de conexões, de contatos aqui, você está vendo aí? Contatos entre as bolinhas, não sei se você percebe, tem umas bolinhas brancas e umas bolinhas azuis que estão todas conectadas. Tudo está conectado. Aí depois de tudo prontinho, eu fecho o arquivo e mando para a gráfica, que imprime. Em alguns casos, os mais próximos à tecnologia recebem a revista em PDF. É o que eu tinha para dizer para você e dizer também da minha honra de participar disso e que tudo isso é fruto de uma paixão que eu tenho desenvolvido pelo estudo das Escrituras Sagradas. Eu sei, com dor no coração digo para você, eu sei que muita gente não dá mais valor à escola bíblica dominical. Mas se tem uma coisa que eu acho que ainda tem um valor incalculável, é esse interesse da nossa igreja e de uma forma geral da nossa denominação em estudar as Escrituras. Por quê? Porque a gente estuda nas Escrituras, ouve e aí consegue comparar o que está ouvindo com a verdade que eu leio ali no texto. E aí eu não sou manipulado. Tenho muita preocupação, meus alunos sabem disso, tenho muita preocupação de igrejas que não dão valor à escola dominical, porque as pessoas pegam, alguns mal intencionados pegam o texto fora de contexto e aplicam mentiras dizendo que são verdades. Eu continuo apaixonado pelas Escrituras e quero convidar você a fazer parte dessas conexões que vamos começar no próximo domingo a fazer então o último bloco dessa revista quadrimestral de conexões entre o Novo Testamento, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, para que nós todos possamos crescer na fé e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Tchau, amém. Olha, eu fui convidado também nessa aula especial da nossa EBD, juntamente aí com o pastor Hudson, que vocês já ouviram, para falar sobre a nossa revista, para falar sobre essa série de lições que a gente escreveu, não é? O pastor Hudson fez toda a forma da revista, né? Tanto no sentido da ideia original. A ideia original foi dele, ele que imaginou esse estudo interativo de conexão. Até por isso que a revista chama Conexão, porque a ideia é essa mesmo, vamos conectar os livros do Antigo e do Novo Testamento, porque a gente percebe que sempre há uma dificuldade no relacionamento desses livros, né? E aí, a partir dessa ideia original do Hudson, eu comecei a desenvolver os conteúdos de cada lição. Mas a primeira ideia que me veio é justamente aquilo que eu tenho ensinado aqui, tenho falado tanto, né? Que é o fato de que a partir de Cristo, a partir do Evangelho, a partir da mensagem do Evangelho, toda a Bíblia, a Escritura toda, ela deve ser lida e interpretada a partir dessa ótica, dessa visão, dessa porta, desse horizonte que Jesus Cristo abriu. Então aí a gente inverte agora a posição das coisas, não é? A Bíblia não é para ser lida do Antigo Testamento para o Novo, ela é para ser lida do Novo para o Antigo.
no sentido mesmo de que é o Novo Testamento que ilumina todo o resto. É a mensagem do Evangelho que ilumina todo o resto. E a mensagem do Evangelho, naquilo que ela tem de essencial, de mais importante e prioritário, de mínimo do mínimo, é esse mínimo do mínimo da essência do Evangelho que ilumina todo o resto e que deve servir como um critério hermenêutico interpretativo. Se você tira o Evangelho, tira os princípios do Evangelho do processo de interpretação da Bíblia, você está se arriscando a fazer da Bíblia um livro extremamente literal e perigoso. Ensinos bíblicos sem terem por trás o princípio do Evangelho são perigosíssimos. Eu estou falando sério. Eu vou dar aqui um exemplo muito prático, muito direto. A questão da pena da morte. Defender pena de morte é algo totalmente anticristão, totalmente anti-evangelho. Não há mais como, debaixo da graça de Deus e do que Deus faz, nós defendermos algo com pena de morte, seja para quem for, seja para quem for. Existem outras maneiras de fazer justiça, existem outras maneiras de punir o crime, punir criminosos, mas mexer na vida, tirar a vida de alguém, nós não temos esse direito, porque não fomos nós que demos. Não fomos nós que demos a vida a alguém, Deus é que deu. Então nós não temos esse direito de defender pena de morte, muito menos quando nós estamos pautados nos princípios do Evangelho. Mas você encontra muitos textos na Bíblia, muito especialmente no Antigo Testamento, que podem ser usados para defender pena de morte. É o que muita gente faz. Eu, quando ouço certos pretensos, e aqui em aspas bem destacadas, pregadores, teólogos, ou seja lá o que for, pastores, padres, usando a Bíblia para defender certas coisas, e quando eu vejo a maneira como é feita, eu digo, é porque não está metendo o Evangelho ali no meio, não está partindo dos princípios do Evangelho. Porque se partir dos princípios do Evangelho, essa leitura, essa interpretação fica totalmente diferente. Pois foi essa a nossa proposta nessa revista, nessa série de 3 revistas. Então, quando eu comecei a escrever os conteúdos, seguindo ali o planejamento do Hudson, o esqueleto que ele me passou, esse cuidado foi o primeiro cuidado que eu tive. Eu vou primeiro falar do livro do Novo Testamento para depois falar do Antigo. Algumas pessoas até estranharam, chegaram até a me perguntar, a gente não pode falar primeiro do livro do Antigo e depois do Novo? Eu falei, não, porque a ordem é justamente essa. A proposta da revista é justamente mostrar que o Antigo tem que ser interpretado pelo Novo. Então a gente pega um livro do Novo Testamento, estuda o que aquele livro do Novo Testamento significa, e com aquele livro a gente trata do livro do Velho Testamento. E aí fica tão fácil a gente entender por que lá estava sendo antecipadas coisas que aqui é que vão se cumprir. Então cada lição tem esse propósito. E aí eu pensei no tipo de ordem que eu ia dar àqueles pensamentos, àquele conteúdo. De que maneira a gente abordaria? Porque não é só uma questão de você ter o que dizer, você tem que saber como dizer. Então tem que ser lições breves, panorâmicas, não tem outra maneira. Numa lição de EBD, numa revista como essa que a gente usa, todo o estudo é panorâmico, Quem vai dar profundidade, largueza ao estudo depois é o professor. Aquilo segue como a lição da revista, tanto para o professor como para o aluno, ela segue como um roteiro inicial. Então a visão é sempre de cima do helicóptero ali, passando, é uma visão panorâmica. Então tinha que ser uma lição curta, com uma introdução àquele livro, no sentido mesmo de todas as informações mais básicas e mais fundamentais para se compreender o livro. A introdução sobre ele, quem foi que escreveu, onde foi que escreveu, para o que foi que escreveu e qual é a mensagem central, qual é a mensagem principal.
Então, em cada uma dessas lições que foram escritas, eu fui seguindo esse roteiro. Visão geral do livro, quem escreveu, onde escreveu, para que escreveu, qual é a mensagem central ali daquele livro. E depois aí tem um quadrinho que vocês percebem que tem ali sempre no design que o Hudson criou também. Tem um quadrinho que mostra o esboço do livro, para a gente ter essa visão panorâmica do livro, que é um recurso que se usa muito nessas bíblias com introdução a cada livro, né? Você tem muitas bíblias hoje que fazem isso. Tem lá o esboço do livro, que é para ter aquela visão mais geral. E por fim, seleciono 7 leituras daquele livro, que seriam o que a gente chamava antigamente de leituras diárias, né? Para você, como aluno que está estudando aquele livro, ler cada dia um trecho. Então, os 7 trechos mais importantes daquele livro, você pode ler de segunda a domingo até chegar o dia da lição. Só para manter aquele costume das leituras diárias, que a gente já tem isso há tanto tempo, né? E que acaba sendo muito útil, porque acaba sendo talvez um texto para a sua devoção pessoal ali daquele dia, daquele momento. Então, o conteúdo das lições foi formado dessa forma, dessa maneira, não é? Eu também tive todo o cuidado, é claro, que quando você quer falar sobre um livro bíblico e quer explicar o que aquele livro é, você tem uma série de informações. Tem muitos comentários aí, né? Mas eu tomei o cuidado de não, como eu disse para vocês, não fazer uma lição muito cheia de informações, não é? Porque eu acho que isso a sobrecarregaria demais. E até porque pessoas que quiserem aprofundar os seus estudos, elas têm muitos comentários. E como eu disse, até as próprias Bíblias hoje já vem com a introdução de cada livro. Então não falta bibliografia para quem quiser aprofundar seu estudo sobre algum livro, ou até mesmo adquirir um comentário para se especializar naquele livro bíblico. O propósito das lições da revista é só dar o panorama, né, a visão geral. Então é isso, você acabou tendo essas lições com esse conteúdo, com essa diretriz, e o grande objetivo que a gente quis foi fazer justamente essas lições bem práticas, bem simples, com informações muito genéricas, né? Também alguém sempre pergunta, e aí como é que faz, quanto tempo leva para escrever uma lição dessas? O tempo maior que a gente tem, quer dizer, o meu processo de escrever um texto é o mesmo do meu processo de preparar uma mensagem, né? Eu passo muito tempo lendo e pesquisando. À medida em que eu vou lendo e pesquisando, eu vou separando o que me parece útil para ser usado. Você tem muita informação, mas você não vai usar todas aquelas informações. Para você é bom. Quanto mais informações para quem está escrevendo é bom, porque a sua mente fica tendo uma visão completa de tudo aquilo. Mas na hora de escrever, tem que fazer uma seleção. Então eu primeiro leio e estudo muito, pesquiso, e vou selecionando que informações vamos botar ali, que tipo de destaque nós vamos fazer ali. Então depois de um momento de pesquisa, vem o momento da seleção e vem o momento, enfim, da redação. O momento que mais leva tempo é o momento da pesquisa e depois o momento da revisão, não é? Você leva mais tempo pesquisando e depois você leva mais tempo relendo o que você escreveu e reescrevendo. Lições que eu, quando cheguei no final, reli e aproveitei o mínimo. Quase que reescrevi tudo de novo, porque eu vou escrevendo, depois deixo ali uns 2 dias guardado, 2 dias, 3 dias depois é que eu pego para fazer a revisão. E nessa revisão nem sempre fico satisfeito com o que escrevi, não. Aí eu vou cortando e escrevo de novo, né? Então esse é o período que mais leva tempo de você. A pesquisa e depois a revisão, que é para dar aquele formato geral. E aí mando para o Hudson. Quando eu mando para o Hudson, ele faz lá o trabalho que ele precisa fazer e me devolve, porque aí eu vou fazer
nova leitura. E agora prestando atenção naquele design todo preparado, no texto final ali, no formato final, né? Vou prestando atenção para ver que erros a gente ainda capta ali. Capta alguma coisa, né? Sempre outra coisa escape. A gente só depois da revista tá impressa já, ir relendo, oxa, escapou esse negócio aqui e tal, mas isso é normal, acontece também com qualquer editora, com qualquer escritora. A Clarice Lispector, por exemplo, ela nunca mais voltava a um texto dela depois de publicado o livro, ela não lia mais. Depois que um livro foi publicado, ela não olhava mais, não voltava mais. Já o Otto Lara Rezende, que é um outro escritor daí da literatura brasileira, que foi cronista há muito tempo, né? Cada edição nova do livro dele, ele fazia uma revisão. E cada edição do livro dele vinha com várias coisas para serem diminuídas, aumentadas, mudadas. E cada edição de um livro dele era diferente. Então sempre escapa alguma coisinha que depois você, para uma edição nova, tem que sempre fazer uma revisão. Mas o processo de montagem do conteúdo é esse, então, tá bem? Eu sei que você está com essas revistas já há algum tempo, e o nosso desejo, meu e do Hudson, aí, quando a gente preparou isso, foi que essas lições servissem basicamente para isso, para dar um panorama da compreensão bíblica para todos aqueles que se interessam em conhecer melhor a palavra de Deus. E eu espero sinceramente que essa nossa contribuição tenha sido muito útil para isso. Nós vamos agora começar, a partir do próximo domingo, já a última revista para fechar esse ciclo, não é? Dos livros da Bíblia, do panorama dos livros da Bíblia, de como nós podemos entendê-los, só que nesse foco, do Novo para o Antigo Testamento, fazendo essa conexão aí entre os livros. Bom estudo para você, então, nessa última revista, nesses próximos domingos, que seja muito proveitoso tudo que deu trabalho, mas que a gente fez com muito carinho, porque sabe que vai ser bem proveitoso para vocês todos.